A vida de um detetive açoriano nos Estados Unidos, na década de 40, não é fácil e prova disso é a Pecaminosa, a Pixel Noir Game. Depois da nossa análise ao jogo, decidimos convidar Lázaro Raposo, da Serial Games, para falar sobre o que correu bem e menos bem neste título nacional. Diretamente do arquipélago dos Açores, falou sobre as boss battles, sobre uma mudança drástica no tom do jogo e ainda nos deu informações exclusivas, aqui no de 0 a 10. Bem, Lázaro, obrigado por teres aceitado o nosso convite e vamos já começar com uma correção dos factos históricos na nossa análise, porque nós escrevemos que não sabemos exatamente quantos açorianos terão vivido nos Estados Unidos nas décadas de 40 e 50, mas serão poucos. Ora, nós já falámos antes desta entrevista e tu tens algo a dizer sobre os fluxos migratórios açorianos nos Estados Unidos nesta altura, não é? Pois, é precisamente ao contrário de poucos. Aliás, eu costumo dizer que existem mais açorianos fora dos Açores do que nos Açores. Enquanto que vocês aí em Portugal continental têm França, Luxemburgo, Suíça como destinos, não é? Maioritariamente. Nós cá nos Açores temos Estados Unidos e Canadá. Portanto, isso era uma coisa muito comum, a imigração açoriana para esses dois países. O próprio personagem de John Sousa é inspirado o nome em si, ou essa situação de Sousa com Z, é inspirado numa situação real de uma pessoa que eu conheci que vive cá na minha terra, chamava-se Paulo Sousa. Ele identificava-se como Paulo Sousa, apesar de ele ter sido nascido e criado cá nos Açores. Ele americanizou o seu nome para ser mais fácil, das pessoas lidarem com ele lá fora. E achei isto é engraçado e interessante. E anos mais tarde, quando foi para começar a desenhar o Pecaminosa, eu lembrei-me de dar o nome do nosso personagem Sousa com Z, que é luso-descendente, mais concretamente de origem açoriana. Ok. E continuando, vamos começar então pelos pontos positivos. É impossível não reparar na banda sonora, que aliás podem ouvir como som de fundo desta entrevista. A produção desta música foi interna, também foi feita por artistas açorianos. Como é que surgiu? Também é toda 100% açoriana. Quer dizer, não posso dizer que seja 100% açoriana, porque tem pessoas que residem cá nos Açores há muitos anos, alguns deles ainda antes de eu nascer, mas que não são efetivamente açorianos. Como podem ver virem vídeos making of, vai aparecer lá um senhor contrabaixista que tem quase 80 anos, que se chama Mike Ross. Ele é americano, mas ele vive em Portugal, se não me engano, desde os anos 70 e vive nos Açores ainda antes de eu nascer também. Portanto, podemos dizer que ele também já é açoriano e acaba por ser um melting pot, tal como o jogo, a própria composição dos músicos que participaram para essa banda sonora. Aliás, se formos a ver açorianos nascidos e vividos cá, só tem duas pessoas, que é eu, que faço parte como baterista, e o pianista e compositor das peças, que é o Cristóvão Ferreira, que também é açoriano de Gema, como se costuma dizer. Bem, e a música é mesmo aquela anos 40, podemos dizer o mesmo também do diálogo. Aquele diálogo assim, muito rápido, língua afiada, parece tirado de um filme do Casablanca. Quais é que foram as vossas inspirações para fazer este mundo de Pecaminosa? Foram muitas. Geralmente há o pessoal que partilha a lista da videografia, dos jogos que serviram de referência. Eu posso partilhar também, que são uns quantos, naturalmente. Mas mais do que jogos, esse jogo foi inspirado por filmes. Desde o neo-noir como o Sin City, filmes neo-noir como Sin City, como os noir clássicos como o Touch of Evil do Orson Welles. Aliás, o Orson Welles acaba por ser a maior influência cinematográfica no Pecaminosa, mas o próprio Casablanca não sendo uma referência direta, mas acaba por ser característico da época. Também temos um filme que é o Angel Hearts, com o Mickey Rourke e a Lisa Bonet. Também é um filme engraçado e acaba por ser, de todos esses filmes do detetive desgraçado, acaba por ser o que, não sendo tão no ar como Orson Welles, teve um elemento que acaba por ser preponderante no Pecaminosa, que é o Pecaminosa começa aparentemente como um policial normal, mas existe ali algo
um oculto por trás. Pois, então vamos mesmo pegar nessa questão, a drástica mudança de tom do primeiro para o segundo capítulo, que nós, enfim, apontámos como algo negativo, até porque não aparecia nos trailers do jogo. Vocês estão satisfeitos com a forma como fizeram esta mudança? Assim, antes de mais eu vou explicar a mudança de tom, e acho que isso é importante perceber. Há essa questão do ocultismo, não é? Mas além da questão do ocultismo, também nós queríamos dar mais alguma variedade. O jogo, eu acho que está relativamente bem conseguido, não é? A parte da cidade, a atmosfera no ar, isso tudo. Mas eu como jogador, eu penso da seguinte forma, eu como jogador também queria, pelo menos ter a oportunidade de sair um pouco desse ambiente. Daí que nós tínhamos criado um ambiente, alguns ambientes que são diferentes, para contextualizar o ocultismo, mas também para sair das ruas da cidade, digamos assim. Agora, uma das coisas que nós fizemos assumidamente mal, porque isso acaba por ser uma questão de gestão de expectativas, e as pessoas não tinham expectativa que iam encontrar aquilo, porque nós tentámos não comunicar aquilo, mas não foi uma questão de não comunicar do género, não vamos comunicar isso porque as pessoas não vão gostar, não foi precisamente o contrário, vamos guardar isso para ser surpresa. Se nós nos trailers sumíssemos claramente e mostrássemos que o personagem ia ao inferno, era muito anticlimático, não é? Agora, em retrospectiva, teríamos pensado de maneira a mostrar essas partes, mostrar que haveria efetivamente isso. Assim, a ser justos, nós fizemos vários momentos, mas de uma maneira muito não o suficiente para pelo menos as pessoas não esperarem. E reconheço que isso foi um dos nossos maiores pecados capitais, foi não ter comunicado dessa forma. Mas no fundo foi por aí que nós quisemos adicionar essas secções. Bem, e temos ainda as boss battles, que na nossa análise nós consideramos como oscilando entre o desafiante e o injustas. Às vezes também obrigam a backtracking para ir buscar mais munições, por exemplo. Vocês queriam desde o início ter implementado esta dificuldade no jogo e estão satisfeitos com o equilíbrio que conseguiram nas boss battles? É assim, um dos objetivos desde o início era efetivamente ter boss battles que fizessem relembrar os jogos. Eu cresci a jogar no início dos anos 90 Mega Drive, essencialmente, e a minha maior referência, as nossas maiores referências acabam por ser aquelas com que nós crescemos, apesar de ter habituado hoje em dia uma boss battle na Switch ou na PlayStation, mas acaba por estar no meu inconsciente sempre aquelas referências que foi quando eu cresci, acaba por ser aquelas que me marcaram para hoje em dia isso ser a minha vida, a minha profissão. Ter boss battles dessa grandeza era o objetivo desde o início. Agora eu tenho que reconhecer que é difícil nós como developers é sempre difícil termos a noção se está. É que para nós é fácil e para vocês não é. E atenção, o que chega ao público, entretanto já demos nerf em muitas delas, mas o que já saiu já foi bem mais fácil do que se eu deixasse os programadores lançarem um jogo. Acredita que a gente tinha aqui um Dark Souls. Uma coisa, foi a única que eu achei que foi injusta, foi alguém que disse que é um jogo, uma história completamente linear, quando nós temos, não é todo o jogo, não é o The Witcher, mas nós temos literalmente um capítulo, ou melhor, 2 capítulos que ocorrem em paralelo. Um jogador ao jogar um não joga o outro, ou ter uma boss battle não tem outra boss battle, ou seja, ao matar o Rur, que foi o que tu fizeste, tu ficaste impossibilitado de lutar contra o Moose. Ou seja, a história tem literalmente uma bifurcação, ou depois torna-se a unir mais à frente. Isso acontece. E foi a única análise que achei claramente injusto, porque a pessoa nem sequer se perceber o que estava a acontecer, apesar de nós termos no quest log. Mas existe batalhas. Uma batalha impossibilita a outra. Olha, e agora vamos ler o nosso verdito na IGN Portugal.
No final de contas, o jogo tem de ser avaliado pelo que faz e há campos em que Pecaminosa não acerta. O tom da história, o ritmo de progressão e as boss battles. Mas o estúdio açoriano tem em mãos um promissor ponto de partida. John Sousa pode claramente olhar para isto como uma garrafa de McDaniels meio cheia. E tu escolhes olhar para este projeto como uma garrafa meio cheia? Quem me conhece sabe que eu sou claramente uma pessoa que vejo sempre o copo meio cheio, e mesmo quando me dá um copo vazio, eu vejo uma oportunidade de poder encher alguma coisa ali dentro. Eu nunca vejo o lado negativo das coisas. Claramente é um copo meio cheio. Nós temos um post-mortem, né? Tenho um post-mortem do desenvolvimento e tenho um post-mortem do lançamento, ou porque também eu fiz uma divisão aqui no sentido que era o nosso grande, era o meu, acima de tudo. Pecaminosa não é o primeiro jogo que eu faço. A Serial Games já existe já há uns anos e eu sei fazer jogos, no sentido de começar e terminar, que isso é uma coisa que quem está dentro da indústria sabe que é muito difícil. O que não falta são pessoas que fazem jogos. Em Portugal há muita gente a fazer jogos, mas nunca os terminam. Concluir um jogo, finalizar um projeto é uma coisa difícil. Já sabia que aí vinha, mas não sabia como reagir ou o que fazer, porque era novo. E isso é uma coisa nova. E claro que agora o Pecaminosa permitiu ter acesso a uma nova experiência que faz-me pensar num próximo projeto de maneira diferente. E falando nesta questão do post-mortem, vocês têm alguns planos para os próximos meses de Pecaminosa? Exato. Para já, ainda relacionado com o Pecaminosa, é o lançamento para consoles PlayStation e Xbox, que não aconteceu na altura, e também acaba por acontecer por um motivo, porque agora ao sair, para já saem com todos os patches que nós entretanto fomos fazendo, mas vão sair já incluindo o DLC, que irá se chamar La Soirée, o nome também é sugestivo, lá dentro da toada do que é o Pecaminosa. E já vai incluir o DLC La Soirée para Xbox e PlayStation, agora é no próximo mês, em setembro, e para outubro também iremos ter, já divulgamos, já partilhamos imagens em relação disso, uma edição física para PlayStation e Nintendo Switch, já incluindo também o Soirée. Também posso dizer que essa edição física há um jogo só, né, standalone, mas como também existe a edição colecionador, que vem com fichas de póquer personalizadas de cada casinho de Pecaminosa, com o CD, com a banda sonora do jogo, e o jogo naturalmente também, e um notebook, um bloco de notas do John Sousa. Para outubro, finais de outubro, esperamos nós já está disponível. Pecaminosa vai receber um DLC em setembro chamado La Soirée. Vai também ter versões para PlayStation e Xbox e ainda uma edição física para PlayStation e Nintendo Switch em outubro. Nesse mesmo mês também vai ter a edição de colecionador. É isto que fica desta conversa com Lázaro Raposo, que reconhece alguns erros na comunicação do jogo, mas olha para isto como uma garrafa de McDaniels meio cheia. Já sabem, podem ler o nosso artigo sobre esta entrevista no site da IGN Portugal e vemo-nos na próxima edição do De 0 a 10.